O que leva alguém a ser considerado grande? O caráter. A coragem. O espírito de luta. O que faz alguém permanecer grande na história de um país? O exemplo de vida e cidadania. Atos que inspiram toda uma nação. Ideias que influenciam multidões. Quais são as qualidades de um grande brasileiro? Ter muita fé. Acreditar na vitória sempre. Ter orgulho de ter nascido nesta terra abençoada por Deus. O que é necessário para ganhar espaço no coração do povo brasileiro? Ter dignidade. Não se corromper. Levar as cores do Brasil no peito. Quem é o maior brasileiro de todos os tempos? Isso só o povo brasileiro poderá responder. Qual brasileiro merece estar na lista dos maiores do mundo? Um político? Um professor? Um homem do povo? Um santo. Um artista? Queremos esta discussão nas ruas, nas salas de aula, nos bares, em todas as casas. Uma pergunta, várias respostas. E apenas um será escolhido o maior brasileiro de todos os tempos. Em 1960, o Brasil ganhou 2 campeões mundiais. Um já estava na ativa, era o boxeador Éder Joffre, grande orgulho do nosso esporte. E o outro acabava de nascer. Ayrton Senna da Silva, um piloto que superou todos os limites e se tornou um herói do Brasil. Em 1964, foi dada a largada. O pequeno Ayrton ganhou um kart feito a partir de um cortador de grama pelo seu pai. Ele ainda era uma criança, mas já reclamava que o kart era muito lento. E quando ganhou um de verdade, foi treinar no kartódromo de Interlagos. Ayrton tinha só 8 anos, mas já começava a entender tudo de carros. Em 1974, o adolescente Ayrton conquistava o Paulista de Kart Júnior. Este foi apenas o primeiro de vários títulos. Em 6 anos, ele se tornou campeão de quase todas as categorias nacionais e chegou ao vice-campeonato mundial de kart. Já com 21 anos, em 1981, Senna viveu 3 temporadas vitoriosas por toda a Europa. Até 1984, só os especialistas e os mais fanáticos tinham ouvido falar de Ayrton Senna. Mas a partir do GP de Mônaco, o estreante começou a se tornar uma lenda. No ano seguinte, além dos rivais na pista, Senna teve que lutar contra uma paralisia que afetou sua face. Mas isso não o impediu de vencer a primeira prova, o GP de Portugal. O Brasil era o favorito na Copa de 86 no México, mas a França acabou com o sonho do tetra. Porém, apenas um dia depois, em Detroit, nos Estados Unidos, Senna restaurou o orgulho esportivo brasileiro. Ele ultrapassou os franceses Laffite e Prost, ganhou a corrida, assumiu a liderança do campeonato e fez um gesto que se tornou uma das suas marcas registradas. Deu a volta da vitória com a bandeira do Brasil. Em 1988, Senna fechou seu primeiro contrato com uma grande equipe, a McLaren. Foi um ano incrível que culminou na conquista do seu primeiro título na Fórmula 1. Em 1989, explodiu a polêmica entre Senna e Prost. Na disputa pelo título, os dois bateram e Prost levou a melhor. Em 1990 foi o ano do troco. Depois de marcar 10 poles, vencer 6 corridas e tirar Prost da pista, Senna se tornou bicampeão mundial. Em 1991, os jornais traziam notícias sobre greves, violência, crises políticas e econômicas. Mas no fim de semana, tudo era diferente. Senna era manchete com as suas poles e vitórias. E em uma corrida histórica em Interlagos, ele levou os fãs da angústia ao delírio.
A poucas voltas do final, tudo parecia bem, até que as marchas começaram a falhar, uma a uma. No limite das suas forças, ele insistiu e continuou acelerando. E assim venceu seu primeiro GP do Brasil. Um sonho pessoal que se tornou um orgulho nacional. No final do mesmo ano, Senna conquistou seu tricampeonato mundial de automobilismo. Em fevereiro de 1994, foi lançado o personagem Seninha. Parte do valor arrecadado com os produtos da marca foram destinados a melhorar a educação de crianças e jovens. Era o embrião do Instituto Ayrton Senna. Para Senna, 1994 seria o ano da recuperação. Ele tinha conquistado todas as poles, mas ainda não tinha vencido uma corrida. Podia ter sido sua primeira vitória da temporada. Mas, de repente, a curva, o destino, um país inteiro de luto. Muito mais que perder um piloto talentoso, o povo chorou por um ídolo que tinha orgulho de ser brasileiro. Um dos maiores de todos os tempos. Em 1910, Chico Xavier chegou ao mundo trazendo sua mensagem de luz e paz. Vindo do infinito, o cometa Halley iluminou os céus, causando pânico e desespero em grande parte da população. Em terra firme, na cidade mineira de Pedro Leopoldo, nascia o homem que faria a ponte entre vivos e mortos. Um ser iluminado, Chico Xavier. Aos 5 anos, ficou órfão de mãe e passou a morar com a madrinha. Porém, seu contato maternal continuou através de conversas espirituais. Com 8 anos, Chico começou a trabalhar em uma fábrica de tecidos, dividindo o tempo com os estudos. Mesmo vivendo com uma família que seguia tradições católicas, foi no espiritismo que Chico Xavier encontrou a cura de uma doença da sua irmã, até então desenganada pelos médicos. A partir desse momento, Chico Xavier quis saber mais sobre a doutrina kardecista. Em 1927, ajudou a fundar o Centro Espírita Luiz Gonzaga, onde fez suas primeiras psicografias. Era o início de uma nova etapa em sua vida, o Chico Médium. Em 31, ele conheceu seu mentor espiritual, Emmanuel. No ano seguinte, publicou seu primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo. Em 44, Chico lançou uma de suas obras mais populares, Nosso Lar. O livro é um dos campeões de vendas até hoje. Neste ano, suas publicações chegaram aos tribunais. Chico foi acusado de roubo pelos familiares do famoso escritor Humberto de Campos, que já havia desencarnado. Eles queriam parte dos direitos autorais da obra psicografada. Porém, a justiça deu causa ganha ao médium mineiro. Em 59, seguindo as orientações de seus benfeitores espirituais, Chico mudou-se para Uberaba. O número de fiéis e seguidores não parava de subir. Em 1971, Chico Xavier foi sabatinado por quase 3 horas ao vivo no programa Pinga Fogo, da extinta TV Tupi. Respondendo perguntas de jornalistas e de curiosos sobre o espiritismo, gerou uma repercussão nacional extraordinária. Para nós, os religiosos, natureza é sinônimo de manifestação de Deus. Em 79, pela primeira vez, as cartas de Chico viraram prova em um processo criminal. O morto declarou, através de cartas psicografadas, que tudo não passou de um acidente. As cartas foram recebidas e aceitas pela família do jovem e pelo juiz. Graças a essas mensagens, o réu foi inocentado. Um caso inédito. Em 81, 10 milhões de pessoas indicaram Chico Xavier como representante brasileiro ao Prêmio Nobel da Paz. Mas ele não saiu vitorioso.
Em 95, sua saúde ficou ainda mais debilitada. Mesmo assim, seu trabalho ao lado do mentor Emanuel não parou. Chico dizia a familiares e amigos que havia pedido a Deus para fazer sua passagem num dia em que os brasileiros estivessem bem felizes. Coincidência ou não, no dia 30 de junho de 2002, horas depois do Brasil ganhar o pentacampeonato mundial de futebol, ele nos deixou aos 92 anos. Chico Xavier não foi apenas um médium. Ele era um ser iluminado que levou esperança e fé a milhares de famílias. Ele propagou o espiritismo no Brasil e no mundo. O ano é 1931. No berço da cidade maravilhosa nascia um homem fadado ao poder, Fernando Henrique Cardoso. Sociólogo recém-formado, tornou-se professor assistente da Universidade de São Paulo em 1952. Depois do golpe de 64, assim como outros professores intelectuais, foi perseguido pela ditadura militar. Nessa época, decidiu viver no exílio no Chile e na França. Em 1968, voltou e assumiu o cargo de professor na USP, mas foi cassado pelo AI-5 e fundou o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, um importante núcleo de pesquisa e reflexão sobre a realidade brasileira. Começou a se envolver com a política. 1978 marca o início da vida pública de Fernando Henrique Cardoso. O intelectual que defendia a transição pacífica para a democracia resolveu subir ao palanque. Em pouco tempo, sua voz seria ouvida nos corredores do poder. Em 1983, assumiu a vaga deixada por Franco Montoro no Senado. Cada vez mais atuante politicamente, Fernando Henrique participou da campanha das Diretas Já em 84, além de votar projetos que mudariam as leis eleitorais e partidárias. Em 1986, reelegeu-se senador com 6 milhões de votos, um recorde histórico na época. Novos tempos políticos no Brasil. A Constituição de 1988 foi aprovada e saudada como uma das mais modernas do mundo. Fernando Henrique foi um dos constituintes mais atuantes. Em 1992, o Brasil pintou a cara. E aqui, nas ruas de Brasília, 60 mil pessoas se reuniram para pedir o impeachment do presidente Collor. Enquanto isso, aqui no Congresso, o senador Fernando Henrique ajudou a manter a ordem e conseguiu articular uma passagem de poder pacífica para o presidente Itamar Franco. Já em 1993, com a inflação beirando 30% ao mês, sai do Ministério das Relações Exteriores e assume o Ministério da Fazenda, lançando um novo plano de estabilização econômica. Com o sucesso do Plano Real, Fernando Henrique foi eleito pelo povo para o seu primeiro mandato em 1994. 4 anos depois, o crescimento econômico e a estabilização da inflação ajudaram Fernando Henrique a se reeleger no primeiro turno. Em 2003, deixa a presidência da República depois de implementar diversas políticas sociais e conquistar importantes avanços na educação, saúde e reforma agrária. Apesar de não ter mais se candidatado a nenhum cargo público, Fernando Henrique Cardoso continua um político muito influente e um intelectual respeitado, tanto aqui quanto no exterior. Um defensor do povo, um nacionalista, Getúlio Vargas. Nos Estados Unidos, nascia Franklin Delano Roosevelt, que seria o único presidente americano reeleito 4 vezes seguidas. No mesmo ano, em São Borja, Rio Grande do Sul, nascia Getúlio Vargas, o homem que seria presidente do Brasil por 19 anos. Em 1904, ingressou na Faculdade de Direito em Porto Alegre.
3 anos mais tarde, sua carreira política já dava pequenos passos. Fundou um bloco acadêmico a favor do candidato republicano ao governo do estado e lançou um jornal chamado O Debate. Em 1909, elegeu-se deputado estadual. Em 1923, Getúlio chegou ao Rio de Janeiro. Durante as revoltas tenentistas, o político iniciou seus trabalhos na então capital do país, na Câmara Federal. No ano seguinte, foi reeleito para o cargo de deputado, permanecendo na cidade maravilhosa. Atendendo aos pedidos do então presidente da República, Washington Luiz, em 1926, Getúlio tornou-se o ministro da Fazenda. Neste cargo, ele elaborou um plano de estabilização monetária, que previa a criação de uma nova moeda, o cruzeiro. Em 28, foi eleito governador do Rio Grande do Sul. No ano seguinte, Getúlio se candidatou ao cargo de presidente da República. Era sua grande chance. Contou com o apoio de João Pessoa e da Aliança Liberal, mas foi derrotado por Júlio Prestes. Indignado com a eleição de Prestes e a morte do seu companheiro de chapa, ele comandou a Revolução de 30. E com o apoio dos tenentistas, Getúlio chegou ao poder, assumindo o governo provisório. Em 34, promulgou uma nova Constituição, sendo eleito presidente pelos membros do Congresso. 3 anos mais tarde, em 1937, Getúlio Vargas deu um golpe de Estado. Com isso, baniu todos os partidos políticos, fechou o Congresso Nacional e inaugurou uma nova fase na política brasileira, o Estado Novo. No ano seguinte, fundou o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 40, as primeiras leis trabalhistas são criadas, a chamada CLT. Neste ano, também fundou a Companhia Siderúrgica Nacional. Após um ataque a navios brasileiros por submarinos alemães, Getúlio entrou na Segunda Guerra Mundial contra Hitler e Mussolini. Também em 42 era criada a Vale do Rio Doce. Enquanto o mundo ainda se recuperava da Segunda Guerra Mundial, o improvável aconteceu aqui. Em 1945, Getúlio Vargas foi deposto do governo pelos militares, voltando à sua terra natal. Mas continuou ativo na política. No ano seguinte, foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul. Eu fiz tudo pra você gostar de mim. Em 1950, Getúlio Vargas foi eleito democraticamente. O pai dos pobres estava de volta. Era o novo presidente do Brasil. Meu amor, não posso esquecer. Seguindo sua linha nacionalista, Vargas criou a Petrobras com o lema: "O petróleo é nosso". Também fundou a Eletrobras neste mandato. Em 54, o jornalista Carlos Lacerda, um dos principais opositores de Getúlio, sofreu um atentado. Diante de uma forte pressão política por parte da imprensa e dos militares, que desejavam a sua renúncia ao cargo, foi aqui, neste quarto, que Getúlio Vargas escreveu suas últimas palavras. Em 24 de agosto de 1954, ele deixava a vida para entrar para a história. Em 1914, o anjo bom chegou ao mundo. Neste mesmo ano, começava a Primeira Guerra Mundial, um conflito movido pela ganância. Já aqui na Bahia, no dia 26 de maio, nascia a mulher que veio para amar e servir. Um exemplo de dignidade e fé. Quando tinha 6 anos, a pequena Maria Rita perdeu sua mãe, Dona Dulce, a quem viria a homenagear no futuro. Em 1927, já demonstrava vocação para a vida religiosa. A menina atendia doentes na porta de sua casa. Anos depois, em 1933, Maria Rita entra para a congregação de Irmãs Missionárias de São Cristóvão, em Sergipe. Vestida com seu hábito, homenageou a mãe, passando a se chamar Irmã Dulce. No ano seguinte, Irmã Dulce voltou para Salvador, onde passou a trabalhar em um hospital.
E ela fazia praticamente de tudo. Era enfermeira, sacristã, porteira e até responsável pelo raio-x. A freirinha já mostrava que era mesmo incansável. Foi na comunidade de Alagados que, em 1935, seu trabalho assistencial começou, com a criação de um posto médico para atender operários do bairro. Em 1949, Irmã Dulce foi falar com a sua supervisora. Ela precisava acomodar mais de 70 pacientes. No convento recém-inaugurado havia um espaço simples, um galinheiro. Foi o início de uma grande obra. Em 1952, criou o SAC, Serviço de Alimentação do Comerciário, distribuindo almoço a preços populares. Em 59, fundou a Associação Obras Sociais Irmã Dulce. Em 79, Madre Teresa de Calcutá esteve em Salvador e se encontrou com Irmã Dulce. No ano seguinte, foi a vez do Papa João Paulo II conhecer o Anjo Bom da Bahia. A pequena freirinha foi ovacionada pelo público. Em 1983, apenas 2 anos depois da criação da fundação que leva o seu nome, Irmã Dulce inaugurou este hospital. De um pequeno galinheiro, ergueu-se uma estrutura com mais de 400 leitos. José Sarney, então presidente da República, fez campanha para indicar o nome da religiosa para o Prêmio Nobel da Paz de 88. Mas, infelizmente, não foi dessa vez. Em novembro de 90, Irmã Dulce foi internada com graves problemas respiratórios. A doença que a acompanhou por quase toda a vida estava se agravando. No ano seguinte, muito debilitada, recebe o Papa João Paulo II em seu leito. No dia 13 de março de 92, o Brasil ficou triste. Irmã Dulce faleceu. Ela deixou milhares de órfãos, mas um grande legado, a sua obra de fé. Em 1999, a Arquidiocese de Salvador começou a catalogar milagres de Irmã Dulce. Era o primeiro passo para o processo de canonização. Depois de 11 anos, em 2010, o Papa Bento XVI reconheceu o milagre da Nossa Mãe dos Pobres e a tornou uma beata. O processo de canonização foi aberto. Ou seja, em breve ela poderá se tornar a primeira santa nascida no Brasil. Em 1902, o Brasil ainda não tinha entrado definitivamente no século XX. Mas isso estava para mudar. O escritor Euclides da Cunha lançava Os Sertões, obra que evidenciou as diferenças sociais e políticas entre o litoral e o interior do nosso país. Neste mesmo ano, nasceu o homem que tentaria aproximar estes dois Brasis tão diferentes, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Trabalhando à noite para estudar de dia, realizou o sonho de infância em 1927. Formou-se em medicina na Universidade de Minas Gerais, com louvor. Participou da Revolução Constitucionalista de 32 como capitão médico da Força Pública. Na campanha eleitoral de 34, foi eleito deputado federal. 3 anos depois, foi cassado pelo Estado Novo. Em 1940, Juscelino Kubitschek chegou à prefeitura de Belo Horizonte, onde ficou conhecido como prefeito Furacão, graças à velocidade e quantidade de obras que ele realizou. Obras monumentais como essa, o Conjunto da Pampulha, que foi a primeira parceria de Juscelino com o jovem arquiteto Oscar Niemeyer. Em 1950, foi eleito governador de Minas Gerais, com o programa Binômio Energia e Transporte. 50 anos em 5. Com este slogan, JK chegou à presidência da República em 1956. No mesmo ano, iniciou os planos para construir Brasília.
apesar das críticas e ataques da oposição. Em 1960, Brasília é inaugurada. Diante do altar montado na Praça dos Três Poderes, JK chorou de emoção. Sua obra mais ambiciosa estava de pé. Entre chefes de Estado, políticos e operários, ele era o orgulhoso pai da mais nova capital do mundo. Em 1961, passou a faixa presidencial para Jânio Quadros e foi eleito senador. Com o golpe militar de 64, seu mandato foi cassado e seus direitos políticos suspensos por 10 anos. Em 1967, regressa definitivamente ao Brasil, encerrando seu exílio e tornando-se empresário. O governo ditatorial decretou o AI-5, que restringia a liberdade no país, em 1968. JK ficou sob prisão domiciliar por 1 mês. Em 1972, JK voltou a Brasília, onde fora proibido de entrar pela ditadura militar. Trabalhando como crítico literário, em 1975 lançou seu próprio livro, Meu Caminho para Brasília. No dia 9 de agosto de 1976, um boato sobre a morte de Juscelino Kubitschek correu ao país, mas foi logo desmentido. Porém, 2 semanas depois, a notícia se tornou verdade, num terrível acidente na Via Dutra, onde o Brasil perdia um dos seus melhores governantes. JK não teve tempo de ver a democracia pela qual tanto lutou ser reinstaurada no país. Em 1945, no meio do sertão nordestino, nasceu um lutador, Luiz Inácio Lula da Silva. O mundo vivia um momento conturbado. Com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, a Segunda Guerra Mundial chegava ao fim. Já em Garanhuns, interior de Pernambuco, a situação também não era nada fácil. Seca, pobreza e falta de oportunidade. Em uma família pobre, nascia o 7º filho de um casal de lavradores. Um sobrevivente que entraria para a história do nosso país. Aos 7 anos de idade, Lula e sua família subiram em um pau de arara e migraram para o litoral de São Paulo em busca de melhores oportunidades. Era o início de uma nova fase na sua vida. Em 1959, Che Guevara e Fidel Castro eram os protagonistas da Revolução Cubana. Enquanto isso, já na capital paulista, a luta pela sobrevivência de Lula era árdua. Ele foi ajudante de tintureiro, office boy, engraxate, tudo para ajudar a sua família. E foi numa fábrica como essa que ele teve a sua carteira de trabalho assinada pela primeira vez. Depois de formado como aprendiz de torneiro mecânico, Lula começou a trabalhar como metalúrgico. E foi aí que surgiu sua veia política, no Sindicato de São Bernardo do Campo e Diadema. Em 1975, Lula chegou ao cargo de presidente do sindicato. 3 anos depois, foi reeleito para representar mais de 100 mil trabalhadores. Foi neste ano, 78, que liderou a primeira greve de operários do ABC Paulista durante o regime militar. Em 79, Lula convocou milhares de metalúrgicos a cruzarem os braços em todo o país. O governo reagiu. Por isso, ele perdeu o cargo de diretor do sindicato e foi preso por mais de 30 dias como represália. A partir de então, seu caminho político ganharia mais força. Foi em 1980 que, ao lado de outros colaboradores, Lula fundou seu partido político. Foi o início do PT. 3 anos depois, ele também colaborou na criação da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Em 84, Lula esteve lado a lado de futuros adversários políticos na campanha das Diretas Já, um marco na história da democracia brasileira. Em
1986, o Plano Cruzado entrou em vigor e Lula chegou ao Congresso Nacional como deputado mais votado do país. Seria o último passo antes de encarar o seu mais almejado cargo, presidente da República. Em 89, Lula quase chegou lá, mas foi derrotado por Fernando Collor de Mello. Em 94, seu adversário foi Fernando Henrique Cardoso. Um duelo ainda mais difícil, perdendo no primeiro turno. Em 98, mais um confronto e outra derrota para Fernando Henrique Cardoso. Mas Lula não desistiu. O Brasil se tornava pentacampeão mundial de futebol em 2002. E aquele nordestino que sonhava em ser um craque nos gramados, levou a melhor nas urnas. Com mais de 53 milhões de votos, Luiz Inácio Lula da Silva era eleito presidente do Brasil. Em 2006, Lula partiu para a reeleição. Novamente aclamado nas urnas, deu continuidade ao seu trabalho. Nunca antes na história desse país, um presidente entregou seu governo com uma popularidade tão alta, tirando milhões da linha de pobreza e gerando empregos. Resultado de 8 anos de muita dedicação de Luiz Inácio Lula da Silva, um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Ele ajudou a dar forma ao Brasil do futuro. Oscar Niemeyer. 1907, no ano em que Pablo Picasso mostrava suas obras cheias de formas geométricas, destacando o cubismo como principal movimento da época, nascia no Rio de Janeiro o arquiteto que mudaria o conceito de construção no Brasil e no mundo. Aos 28 anos, já formado, começou a trabalhar no escritório de Lúcio Costa, outra referência na área de projetos. Em 1936, conheceu a sua grande inspiração na área, o Francis Le Corbusier, uma das mais importantes figuras da arquitetura moderna. Também integrou a equipe que projetou o Ministério de Educação e Saúde, no Rio de Janeiro. Aqui no Rio, Niemeyer estreou seu voo solo em 1937. Esta é a obra do berço, seu primeiro grande trabalho. E ele não cobrou nada pelo projeto. 3 anos mais tarde, em 1940, conheceu o então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek. Lá desenvolveu o projeto da Pampulha. Era o início de uma grande parceria. Em 1947, Niemeyer tem seu projeto selecionado como base para sediar as instalações da ONU em Nova York, ganhando uma enorme projeção internacional. Em 1951, Niemeyer projetou o Copan, com curvas revolucionárias no centro da capital paulista. No mesmo ano, criou o Parque do Ibirapuera, inaugurado 4 anos mais tarde, comemorando os 400 anos da cidade de São Paulo. Em 1957, ao lado de Juscelino Kubitschek e Lúcio Costa, seu principal projeto começou a sair do papel. Aqui em Brasília, a sua primeira obra inaugurada foi o Palácio da Alvorada. Em 65, ganhou uma exposição dedicada aos seus projetos no Museu do Louvre, em Paris. Local onde passou a morar anos depois, quando foi exilado pelo regime militar. De volta ao Brasil, Niemeyer projetou o Memorial Juscelino Kubitschek no início dos anos 80. Em 84, o samba ganhou endereço no Rio. Era inaugurada na Marquês de Sapucaí o Sambódromo Carioca. São Paulo ganhou outra obra de notoriedade, o Memorial da América Latina, inaugurado em 1989. Em 1991, Niemeyer projetou esse museu, aqui em Niterói.
Com sua fachada futurística e sua vista panorâmica, o artista valorizou não só o que estava ali dentro exposto, como também essa bela paisagem natural. Em 2002, ganhou um museu dedicado à sua obra em Curitiba, instalado num edifício que projetou nos anos 60. No ano seguinte, começaram as obras do auditório no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Quando completou 100 anos, em 2007, além de receber homenagens por todo o país, Niemeyer ganhou do então presidente Lula a Medalha do Mérito Cultural. Até hoje, aos 104 anos, Oscar Niemeyer não para de trabalhar. Sua mente inovadora continua nativa, mostrando que nunca é tarde para ser brilhante. Em 1940, segundo os fanáticos por futebol, Deus criou a perfeição. Nasceu Pelé. O mundo passava por um dos piores conflitos da história, a Segunda Guerra. Enquanto isso, em Minas Gerais, um jogador de futebol vivia seu drama pessoal. Tondinho era uma promessa do esporte, mas uma grave lesão o tirou do caminho do sucesso. O que o consolou foi que nesse mesmo ano nasceu seu primeiro filho, Edson Arantes do Nascimento. O Brasil chorou a derrota para o Uruguai em pleno Maracanã em 1950. Para alegrar o pai, o menino que ainda era chamado de Dico prometeu ganhar uma Copa do Mundo. Só se eu fosse o rei. Esta é a Vila Belmiro, sede do Santos Futebol Clube. Pelé chegou aqui aos 15 anos, no dia 8 de agosto de 1956. Em menos de um mês, o menino já fazia o seu primeiro gol oficial. Antes do fim do ano, além de se tornar o titular absoluto, ganhava o primeiro campeonato pelo time paulista. A era Pelé estava apenas começando. Na Copa de 58, na Suécia, Pelé surpreendeu o mundo e tornou-se o mais jovem jogador a vencer a competição. No Maracanã, Pelé fez história no dia 5 de março de 1961. Depois de uma sequência de dribles incríveis, ele marcou um gol que foi aplaudido em pé, até mesmo pela torcida adversária. Era o primeiro gol de placa da história. 1962 foi um ano de conquistas. Primeiro, a Copa do Chile. Depois, o primeiro campeonato mundial de clubes pelo Santos. Guerras civis assolavam diversos países africanos em 1969. Mas no Congo belga, uma trégua foi decretada para ver o Santos de Pelé jogar. No mesmo ano, no dia 19 de novembro, às 23 horas e 11 minutos, Pelé marcou o 1000º gol da sua carreira. Reconciliado com a seleção brasileira, Pelé liderou o time rumo ao Tri em 1970 e trouxe a taça Jules Rimet definitivamente para o Brasil. No meio deste gramado, durante o jogo contra o Ponte Preta, Pelé se ajoelhou diante da bola e, chorando, pediu perdão. Após 18 anos jogando pelo Santos, ele se despedia do time no qual fez carreira e história. Em 1975, Pelé foi jogar no Cosmos, nos Estados Unidos, ajudando a popularizar o esporte entre os americanos. Em 1977, aconteceu o jogo entre Santos e Cosmos, que marcou a aposentadoria oficial do rei do futebol. Pelé foi eleito pelo jornal francês L'Équipe o atleta do século em todos os esportes em 1981. Em 1995, o rei foi nomeado ministro extraordinário dos esportes. E como jogador, ele conhecia profundamente os problemas que envolvem os contratos esportivos. Por isso, se esforçou para a aprovação da lei que levou seu nome, a Lei Pelé. O ano de 1997 marca o encontro do rei do futebol com a rainha da Inglaterra. Pelé recebeu o título de Sir e foi nomeado Cavaleiro Honorário do Império Britânico. Uma honraria concedida a poucos.
Enquanto a seleção brasileira conquistava o Penta em 2002, Pelé foi nomeado pela FIFA o jogador de futebol do século XX. Hoje Pelé continua a ser uma voz influente no esporte mundial e foi eleito pelo povo um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Ela não era uma princesa de contos de fadas, mas foi uma heroína da liberdade, Princesa Isabel. Em 1846, o mundo assombrou-se com a aparição da Virgem Maria em La Salette, na França. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, nascia a Princesa Isabel, aquela que seria reconhecida pela sua fé católica e pela libertação dos escravos. Em 1850, com apenas 4 anos, foi proclamada oficialmente a herdeira do trono brasileiro. Aos 14 anos, a Princesa Isabel jurou obediência à Constituição. Em 15 de outubro, a Princesa Isabel casou-se com o Conde Dan e veio morar aqui no Palácio da Guanabara. Dizem as crônicas da época que o casal era realmente apaixonado. O Conde Dan assumiu o comando das tropas aliadas na Guerra do Paraguai. Em 1871, enquanto Dom Pedro II foi viajar pela Europa, a Princesa Isabel assumiu a regência do Brasil, tornando-se a primeira mulher a governar o nosso país. E ela só tinha 25 anos. No mesmo ano, foi assinada a Lei do Ventre Livre, que deu liberdade para os filhos de mães escravas. A falta de filhos do casal preocupava toda a nação. Mas, em 1875, depois de 11 anos de casamento, nasceu aqui em Petrópolis o primeiro filho da Princesa Isabel, Pedro de Orleans e Bragança. A Princesa Isabel assumiu a regência pela segunda vez, o que provocou o início de uma campanha antimonarquista. Em 1878, nasceu o segundo filho da Princesa Isabel, Dom Luís. A Sociedade Brasileira contra a Escravidão foi fundada por Joaquim Nabuco. Nasceu o terceiro filho, Dom Antônio Gastão. No mesmo ano, a família retornou ao Brasil. Foi promulgada a Lei dos Sexagenários, que libertou os escravos com mais de 60 anos. A Princesa Isabel assumiu a regência do Brasil pela terceira vez. Chegamos ao ano de 1888. Politicamente, o Brasil estava em ebulição. Os antimonarquistas lançavam calúnias e mais calúnias sobre a princesa, além das ameaças de que a família real perderia o apoio caso a escravidão fosse abolida. Mas, amparada pelo imperador, a Princesa Isabel assinou a lei que libertou todos os escravos, tornando o Brasil um país de homens livres. Um ano depois, os militares se rebelaram e proclamaram a República. A família real foi banida e a Princesa Isabel foi morar na França. Em 1920, a lei do banimento foi revogada e a família real poderia voltar ao país. Mas como estava muito idosa, não pôde fazer a última viagem para sua terra natal. Em 1921, perdemos uma grande cidadã. Ela morreu em Paris com o coração partido por estar longe dos amigos, de todos os brasileiros e do país que tanto amou. A Princesa Isabel fechava para sempre aqueles olhos cheios de lembranças do Brasil. Santos Dumont foi um menino sonhador e os seus sonhos deram asas à humanidade. O mundo se maravilhava lendo o recém-lançado livro A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne. Enquanto isso, na cidade de Cabangu, interior de Minas, nascia um garoto que seria não só um leitor voraz de Júlio Verne, como também se inspiraria nas suas páginas para se tornar um grande inventor.
Em São Paulo, visitou uma exposição e viu pela primeira vez um balão aerostático. Em 1892, foi morar em Paris, onde completou seus estudos em física, química, mecânica e eletricidade. Anos mais tarde, aprendeu a pilotar balões e começou a projetar seus próprios inventos. Em 1898, Dumont construiu e voou com o seu primeiro balão, chamado Brasil. No mesmo ano, voou com seu dirigível número 1, o primeiro de muitos. Na França foi lançado o Prêmio Deutsch e começou a corrida entre os inventores para criar uma máquina capaz de voar. O prêmio era de 100 mil francos. Santos Dumont queria ganhar o Prêmio Deutsch não pelo valor financeiro, mas pela fama. Depois de um acidente com o dirigível número 5, ele construiu o número 6, fez um voo de 30 minutos e ganhou o prêmio e o reconhecimento do público. Após a conquista do prêmio, viajou pela Europa e Estados Unidos, enquanto continuava a melhorar o projeto dos dirigíveis. Em 1906, depois de projetar vários dirigíveis e até mesmo um protótipo de helicóptero, Santos Dumont construiu o aparelho que ganhou o nome de 14 bis. Foi um voo de apenas 220 metros. Parece pouco, né? Mas foi o suficiente para entrar para a história. No ano seguinte, projetou o pequeno Demoiselle, que seria o primeiro avião a ser fabricado em série. Com o Demoiselle, Santos Dumont atingiu uma velocidade incrível para a época, 96 km por hora. E depois ele abriu a patente, ou seja, deu projeto para todos que quisessem estudá-lo e aperfeiçoá-lo. Ele doou a sua grande obra para a humanidade. A França reconheceu o gênio brasileiro com um monumento em Saint-Cloud, em comemoração ao voo do dirigível número 6. Durante a Primeira Guerra Mundial, Santos Dumont viu o sonho de voar virar um pesadelo. As máquinas que ele tinha desenvolvido agora carregavam bombas e matavam as pessoas. O gênio ficou arrasado. Com problemas de saúde, voltou ao Brasil, onde se estabeleceu em Petrópolis. Retornou à França e passou a viver entre a Europa e o Brasil. Apelou à Liga das Nações para que fosse proibido o uso de aviões em guerras. Durante uma cerimônia em sua homenagem no Brasil, ele viu um hidroavião cair e matar seus ocupantes. Em depressão, voltou à Europa. Nos últimos anos de vida, Santos Dumont ainda criou outros inventos, mas estava muito doente e abatido. E mesmo sendo condecorado e reconhecido pela sua importância ao desenvolvimento da aviação, em 1932, ele pôs fim à própria vida. O menino que sonhava em voar alçou o seu último voo. Em 1746, um herói nasceu para engrandecer a nossa história: Tiradentes. O Brasil ainda era uma colônia que mandava toneladas de ouro para as cortes portuguesas. Neste ano, na província mineira, próxima a São João del Rei, começava a trajetória de Joaquim José da Silva Xavier. Aos 9 anos, perdeu a mãe. Logo depois, ficou órfão de pai e foi morar com um padrinho, com quem aprendeu a arte de tirar dentes. Perto dos 20 anos, Tiradentes era tropeiro e andava pelo sertão de Minas. Em uma das viagens, ele foi preso por socorrer um escravo que estava sendo castigado. Mas a bondade custou caro. Ele teve que pagar uma multa pesada por isso. Em 1775, alistou-se no Regimento Militar dos Dragões de Minas Gerais. Tornou-se alferes. Anos depois, em 1787, Tiradentes foi para o Rio de Janeiro em busca de novos ares. Em 1788, Tiradentes, junto a seus amigos, começaram a partilhar um grande sonho: a independência dos altos impostos pagos ao governo português.
Esse era o início da campanha revolucionária. No mesmo ano, voltou para Minas Gerais, onde conheceu um comandante disposto a ouvir suas ideias. Era o início da campanha revolucionária. Em 1789, Joaquim Silvério dos Reis delatou os planos dos Inconfidentes, em troca do perdão das suas dívidas. Logo depois, Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro. Foram 3 longos anos na prisão. Um a um, seus companheiros foram se entregando e Tiradentes puxou toda a culpa para si, assumiu a responsabilidade e inocentou os outros 34 acusados. 2 anos depois, todos os Inconfidentes foram condenados a alguma pena. Mas somente Tiradentes foi executado e morreu pelos seus ideais. Tiradentes foi enforcado e decapitado em 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Seu corpo foi dividido em 4 partes e mandado para várias cidades de Minas Gerais, para servir de alerta contra os conspiradores. Sua cabeça foi exposta aqui, na antiga Vila Rica, mas depois de uma semana sumiu. Dizem que foram os amigos que resolveram dar um enterro digno ao mártir da independência.